Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor. Mais um dia nós estamos começando uns 5 minutos com Deus. E nesta manhã eu quero conversar com você sobre o texto de 1 João, no seu capítulo de número 1, no versículo de número 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos tido hoje uma dificuldade muito grande na vida cristã, e a gente observa isso no pastoreio dia a dia, das pessoas confessarem seus erros, das pessoas abrirem mão dos seus erros, das pessoas abrirem mão dos pecados nas quais elas têm cometido. E muitas pessoas, então, elas vivem uma vida sofrida, uma vida angustiosa, uma vida sem brilho, sem paz diante de Deus, porque têm elas vivido grandes falhas, grandes faltas, e elas nunca consertam, elas nunca confessam esses seus pecados. E isso tem as tornado a cada dia mais longe de Deus. A palavra do Senhor nos revela que o que nos separa de Deus, o que se nos separa da bênção de Deus, são as nossas iniquidades, os nossos pecados. Então, a palavra do Senhor hoje vem de encontro a nós para nós confessarmos os nossos pecados. O apóstolo Paulo nos direciona para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, e esta prática não existe mais dentro da igreja do Senhor. Nós temos grande dificuldade de caminhada hoje, de abrir o nosso coração com as pessoas. Mas isso precisa acontecer, a gente precisa buscar alguém da nossa confiança, alguém que tem vida com Deus, tem uma relação com Deus, procurar os nossos pastores, os nossos líderes e abrir o nosso coração para que nós possamos fugir, sermos libertos das armadilhas do pecado. O livro a palavra de apóstolo Paulo, no livro de Romanos, quando fala sobre não se conformar, e nós lemos sobre isso há alguns dias, é justamente isso, é você não se conformar com um pecado que talvez, porventura, tenha ou está dominando a sua vida. E você pensa que esse pecado está escondido, que ninguém conhece, mas a Bíblia diz que chegará um dia em que Deus julgará o segredo dos homens, chegará um dia que tudo isso será revelado. E na verdade, eu não sei, o irmão não sabe, o seu irmão de igreja, o seu parente, o seu familiar não sabe, mas a grande realidade é que Deus sabe. E aí, e nisto está o grande problema. E também esta confissão feita a Deus. A palavra do Senhor nos diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não é apenas uma confissão, uma declaração do seu erro, mas um abandono do mesmo, um arrependimento por ter cometido aquele erro, aquele pecado, aquela falta, e sim voltar para o Senhor, voltar novamente aos caminhos do Senhor. A palavra diz que o primeiro ato é confessar os nossos pecados. Então todos nós conhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Ontem à noite na igreja eu falei sobre ressentimentos que nós guardamos e estão matando a nossa alma, a nossa vida diante de Deus, e isso precisa ser confessado, isso precisa ser colocado para fora. E ele diz também que se nós confessarmos, Deus é fiel, Deus é justo para nos perdoar, e se haveria alguma injustiça sobre nós pelos nossos pecados, Ele também nos perdoaria, Ele seria aquele que também providenciaria a libertação total para nós. E o texto anterior diz que nós não podemos dizer que andamos na luz e estamos em trevas. Então, que você nesta manhã, nesta segunda-feira, você possa se render ao Senhor, você possa se apresentar ao Senhor, que você possa confessar os seus pecados, procurar o seu pastor, o seu líder, procurar aquela pessoa que é responsável por você no seu discipulado e abrir o seu coração sem reservas, sem dificuldades, porque certamente a oração, o Senhor estará sobre você e te perdoará e te limpará de todos os seus pecados. Que Deus te abençoe, abre mão dessa situação e viva uma vida plena, uma vida gostosa e maravilhosa com Deus.
Tenha um bom dia, uma ótima semana, que o Senhor esteja contigo. Esse é o 5 Minutos com Deus. A paz do Senhor.